Olá pessoal! Na aula de hoje vamos aprender a criar esses lindos pincéis de contorno no Adobe Illustrator. Eles são perfeitos para criar a line art dos seus desenhos. Eu uso muito nas minhas mascotes. E tem mais! Todos esses pincéis estão disponíveis gratuitamente para você. Basta clicar na descrição desse vídeo. E no final da aula eu também vou te ensinar como instalar esses pincéis para você começar a usar ainda hoje. O primeiro pincel que nós vamos criar vai ser a partir de um pincel já existente aqui no Adobe Illustrator. Nós vamos criar um pincel caligráfico. Os pincéis caligráficos, pessoal, fica aqui nessa parte da janela de pincéis. Se não estiver aparecendo para vocês, você vem no menu lateral, abrir biblioteca de pincéis artístico e aí você coloca caligrafia artística. Basta escolher um dos pincéis aqui, pode ser qualquer um, que nós vamos transformar em um novo modelo. Antes, eu vou te mostrar como esse pincel funciona. Só lembrando de uma coisa, esse primeiro pincel ele vai funcionar somente com a mesa digitalizadora conectada no seu computador. Então, se você não tiver mesa, os outros pincéis que eu vou ensinar, eles vão servir tanto para a mesa quanto para o mouse. Então, você pode ficar tranquilo. E para acessar a ferramenta pincel, você vem aqui na barra de ferramentas, ele tem esse símbolo, ou você aperta a letra B do seu teclado, que aí você consegue acessar também. Então, vamos testar o pincel. Você observa que a linha desse pincel ela é contínua, não tem uma variação. Não importa se eu coloco pressão ou não, ela continua do mesmo jeito. Então, nós vamos criar um pincel caligráfico que tem uma variação, para ele ficar mais dinâmico na hora de desenhar nossas lines. Você vai escolher qualquer pincel caligráfico, de preferências esses redondos assim. Vai clicar 2 vezes. E eu gosto sempre de começar renomeando meu pincel. Se eu já sei o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar aqui redondo, Queen, redondo 01. Por que 01? Porque você pode criar um pincel e depois criar várias variações para ele. Então, você vai enumerando 1, 2 e assim por diante. A mudança agora é aqui nessa parte. Você vem no tamanho, eu vou colocar tamanho 5. Aqui eu escolho a opção de pressão e na variação eu vou colocar o mesmo número do tamanho, 5. E dou OK. Ele só está perguntando se eu quero aplicar aos traçados que eu já fiz, como aquele anterior que eu tinha feito. Vou colocar assim. Vamos testar. A primeira linha que criamos, ela é contínua. Agora vamos testar o pincel. Se você pôr uma pressão na mesa, ele vai sair com traço mais grosso. E se você for diminuindo a pressão, o traço também fica mais fino. Então, a gente consegue aqui ter um modelo de linha mais dinâmica, o que torna o desenho bem interessante. Outra coisa bacana que você pode fazer, em vez de fazer variações de tamanho, é mudar aqui o traçado. Então, você vai criar com um pincel com traçado de 3, ele fica bem mais grosso. E aí, você vai regulando a pressão do seu pincel, de acordo com o que você desejar. Então, ele fica bem diferente do primeiro modelo e é ótimo para poder fazer os contornos. Agora, o nosso próximo pincel, ele pode tanto ser usado com a mesa quanto com o mouse. Para fazer o novo pincel, eu vou utilizar uma forma aqui no Adobe Illustrator. E as ferramentas de formas ficam aqui na lateral. Nós vamos usar a elipse. Para acessar também a elipse, você pode apertar o L do seu teclado. Para esse pincel, a nossa elipse ela tem que estar em forma de preenchimento. Então, eu troco aqui, ó. Eu troquei para o preenchimento. No Illustrator, para você desenhar uma elipse perfeita, você segura o Shift e arrasta. Tá ótimo essa elipse. O tamanho não importa tanto, ela é uma elipse pequena. Vamos ver aqui qual o tamanho que ficou a minha. 75 por 75. Se você sentir melhor em fazer do mesmo tamanho, eu seleciono a minha elipse e você vê no cursor do mouse que a seleção tá pretinha, né? É a ferramenta de seleção comum. Nós vamos mudar agora para a seleção direta, que é a ferramenta que seleciona os pontos. É a letra A do seu teclado. Você viu que o cursor mudou para uma seta branca? Essa seleção é ótima para a gente movimentar os pontos. Então, eu vou selecionar esses 2 pontinhos aqui do meio, como você está vendo, esses pontos laterais. Estão selecionados, esse e esse. E agora eu quero esticar esses 2 pontos laterais, para cá e para cá. Para isso, eu vou apertar a letra E do teclado, que vai selecionar a transformação livre. Quando eu encosto aqui nessa caixinha de seleção, aparece essa imagem no meu cursor, tipo uma cruz. Eu vou segurar o Alt para que eu possa esticar ao mesmo tempo. Olha só que interessante, você pode esticar o tanto que você quiser.
Eu estiquei assim quase a prancheta inteira. Mas pode ser menor ou maior. Nós já temos a nossa primeira forma pronta e já podemos criar nosso pincel. Basta você selecionar, arrastar para sua caixinha de pincéis, para a janela de pincéis. Vai aparecer essa opção. Você aperta pincel artístico, ok. E aqui nós vamos configurar bem fácil. Eu vou colocar Queen esticadinho 1. Vocês já viram que eu sou péssima para pôr o nome de pincel. Aqui na largura, eu vou colocar pressão. E aqui na porcentagem, eu vou colocar 20 e 20%. Em método de cor, eu vou colocar tons, porque dessa forma eu posso criar o meu pincel de qualquer cor. Aqui você pode deixar essa opção marcada, não tem problema. E eu vou dar OK. Vocês viram que apareceu agora o pincel aqui. E nós vamos testar como é que ele funciona. Eu vou testar com a mesa e com o mouse, para você ver como funciona com os dois. Primeiro, eu estou indo com a mesa digitalizadora. E esse pincel, ele se comporta da seguinte forma. Ele começa fino, o meio é sempre mais grosso e ele termina fino. Vamos testar agora com o mouse. Mesmo aspecto. Então, você não precisa se preocupar, porque aqui você não vai depender da pressão do pincel para modificar. Ele já foi criado de uma forma que você consegue desenhar ele igual, tanto na mesa quanto no mouse. Pode ficar tranquilo. Então, vamos criar o nosso próximo pincel. Você já pode perceber como é fácil criar pincéis aqui. Nosso próximo pincel também vai ser uma elipse. Letra L, você vai segurar o Shift para criar uma elipse perfeita. E caso a sua elipse apareça assim, com um contorno em vez de preenchimento, é só você trocar aqui do ladinho, ó. Ou dar um Shift X, que ele também troca o contorno para o preenchimento. Só para ficar igual a outra, eu vou colocar 75 pixels. Prontinho. Dessa vez vai ser ainda mais fácil. Eu vou selecionar a letra A do meu teclado, que é a seleção de pontos direta, e vou aqui nesse ponto. Você pode ir nesse também, se quiser. E aqui o único segredo é você segurar o Shift. Opa, gente. Vou apertar de novo. Selecionou, eu seguro o Shift e arrasto. Porque se eu deixar solto, ele pode descer ou subir. E com o Shift, não. O Shift alinha na reta aqui. Então, tanto eu posso criar um pincel maior desse jeito, mais esticado, ou menorzinho assim. Vou criar dessa forma, tá ótimo. Então, já tem uma forma pronta aqui. Vou selecionar, arrastar para dentro da janela. Também vai ser um pincel artístico. Vou colocar o nome de lágrima. A largura, pressão. Aqui eu vou diminuir para 20%. Tons e OK. Prontinho, tá aqui o nosso pincel e vamos fazer o teste. Aqui nesse pincel, ele começa fino e termina com a ponta arredondada. Então, se você começar desse lado, ele começa fino desse lado. Se você começar desse outro, ele começa sempre fino e termina mais grosso. Vocês entenderam, né? Então, ele é lindo, é maravilhoso também para você usar na line. Todos eles que eu estou mostrando aqui são perfeitos para fazer line das mascotes, dos desenhos. E vamos fazer o nosso último pincel. Só lembrando que no final da aula eu vou te mostrar como instalar os pincéis que eu já deixei liberado aqui na descrição para você. Vamos criar uma elipse novamente. Dá um Shift X para trocar o traçado por preenchimento. Eu só vou aumentar aqui para ficar igual às outras. Vou com a letra A selecionar os dois pontos laterais. Com o E, eu vou esticar um pouquinho segurando o E e o Alt. Segurando o Alt, aliás, gente. Não precisa segurar o E, tá? Aí eu estico, não vou esticar muito não, acho que assim tá bom. Feito isso, eu volto para a seleção direta, letra A. Eu vou selecionar esse ponto. E quando eu seleciono o ponto, aparece aqui esse menu, onde eu posso converter o ponto em âncora. Olha que legal. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Parece um olhinho, né? Eu vou selecionar com a seleção normal, que é essa daqui, letra V, e eu vou achatar um pouco esse pincel. Ele ficou assim como se fosse um olho mais fechadinho. Seleciono a forma, jogo aqui dentro, pincel artístico e o processo é o mesmo. Então, você tá vendo? Deixa eu colocar aqui, Queen Olhinho. A partir dessas ideias que eu passei para vocês, desses pincéis, você pode criar vários outros modelos. Vai testando sem medo. O máximo que pode acontecer é ficar muito estranho e você exclui.
Do contrário, você pode criar pincéis lindos para usar aí nos seus desenhos. Olha só que legal. Esse último pincel que a gente criou é bem parecido com o primeiro. Eu vou até desenhar aqui do lado para vocês verem, com a diferença que ele tem as pontinhas bem mais finas em comparação à parte grossa. Esse aqui não, as pontinhas são um pouco mais arredondadas, né? Aqui é mais pontuda, aqui é mais arredondada, e elas são proporcionalmente menos fininhas que o meio, que é mais grosso. Vocês entenderam, né? Agora eu vou mostrar para vocês como salvar esses pincéis para que sempre que você for abrir um arquivo no Adobe Illustrator, você consiga ter acesso aos pincéis. Mas antes eu quero te lembrar de deixar o seu like aqui nesse vídeo se você estiver gostando, de se inscrever no canal e se tiver qualquer dúvida ou sugestão de um próximo vídeo, deixe aí nos comentários. Eu vou te mostrar agora como você faz para instalar os pincéis que eu deixei para download, mas instalar de uma forma que sempre que você for abrir um arquivo no Illustrator, você consiga acessar os pincéis. Por quê? Eu vou te mostrar agora. Você pode muito bem tentar abrir os pincéis aqui, ó, nesse menu ou aqui embaixo, na forma de outra biblioteca. E o que eu recomendo para você é que você crie uma pasta com o nome de pincéis ou brushes Adobe Illustrator, para que você saiba exatamente onde estão os pincéis que você salvou e sempre que sumir, dar algum problema, você sabe a pasta que ele está salvo. Mas se você fizer como eu vou te mostrar agora, você vai garantir que seus pincéis fiquem salvos no seu programa. Eu coloquei esse nome aqui de pincéis novinhos só para mudar o nome do pincel que eu já tenho instalado, né? Até porque foi eu que criei os pincéis, então ele já fica instalado aqui. Então eu vou clicar aqui na pasta, você vai clicar aí na sua para instalar, vai colocar em abrir. E vai abrir aqui essa nova janela de pincéis, que são os pincéis que você baixou. Só que o que acontece? Quando você for fechar o Illustrator e abrir o programa no outro dia ou em outra hora, não vai aparecer essa janelinha. Ela aparece geralmente enquanto você está usando. Ó. Se eu colocar aqui abrir biblioteca, ela aparece no meu menu, porque eu estou usando esses pincéis, eu abri agora. Mas depois, se eu começar a fechar as abas, o programa não vai abrir. Então, o que eu recomendo você fazer? Deve até ter outras formas mais simples, se você souber, até deixe nos comentários. Mas você pode fazer o seguinte, vai clicando em cada um dos pincéis, que ele automaticamente vai parar, vem para cá para a janela original. Olha só. Basta um clique. Pronto, depois que ele estiver aqui, você salva ele. Salvar biblioteca. E você pode dar um nome. Por exemplo, você baixou da Queen, para você lembrar, ó, pincéis Queen. Você pode colocar assim, 2023. Ou meus pincéis Queen, não importa. Você coloca aí e salva. Vou colocar aqui, ó, meus. Só pra gente saber que é isso. Meus pincéis Queen 2023. Eu vou salvar. Que ele já vai salvar nos arquivos do programa mesmo. Eu vou fechar agora tudo, vou abrir novamente um novo arquivo e a gente vai tentar achar esses pincéis. Bom, eu acabei de fechar o Illustrator e abrir novamente para mostrar para vocês. Aqui na setinha, olha, já sumiu aquela opção do pincel que eu estava usando. Mas se eu for aqui definido pelo usuário, vai aparecer a opção Meus Pincéis Queen 2023, que eu acabei de salvar no último arquivo. Então é isso que você tem que fazer. É isso, meus amores. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado da aula. Deixe seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida deixa aqui embaixo que eu te respondo. Até a próxima aula!